Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos direto ao que interessa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6. E nós vamos ler a partir do versículo 23. Romanos, capítulo de número 6, e nós vamos ler do versículo de número 23 em diante. Louvo a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Glorifico a Deus por ser esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Romanos 6, 23, todos encontraram? Diga amém. Façamos a leitura. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Amém. Somente até aí. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Coloca aquele fundo esperto aí, meu filho. Ah, é verdade. Então coloca no meu celular. Meus irmãos, a carta aos Romanos talvez seja uma das cartas mais completas da palavra de Deus, daquilo que Deus ele quer falar para a sua igreja. Filho, a carta aos Romanos talvez seja uma das mais complexas, objetivas, porém é a que mais Deus quer falar conosco, daquilo que é da sua vontade para a nossa vida. Então, a partir desse momento, aquilo que você irá escutar, ele tem dois objetivos. Tá? Dois objetivos. Primeiro, ou é converter, ou é manter. Tá? Aquilo que você vai escutar agora, a mensagem que você vai escutar agora, que eu creio que vai entrar no seu coração, ou é para você se converter, e para aqueles que já são convertidos, é como uma manutenção ou corretiva ou uma manutenção preventiva. Quem trabalha com obras, quem trabalha com serviços, sabe do que eu estou falando. Existe um tipo de manutenção, a manutenção corretiva ou a manutenção preventiva, né? No caso de saúde, no caso da nossa saúde, ou é um tratamento corretivo ou é um tratamento preventivo. Vou logo fazer um exame para ver o que eu tenho, então eu estou me prevenindo daquilo que pode ser uma doença que pode avançar. Então, nesse momento, a mensagem ela tem este intuito, ou corrigir ou prevenir, tá certo? Então, você quer saber se uma pessoa de fato ela é convertida? Você quer saber se de fato você é uma pessoa convertida no Senhor? Essa mensagem ela vai chegar, ela vai bater em você assim como bateu em mim, com esse objetivo. Tá? Você quer saber se você é convertido? Ou se a pessoa que você conhece ela é convertida? Então nesse momento nós vamos dividir essa mensagem em alguns tópicos. E é bem óbvio que o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui uma comparação com o casamento. Ele está falando, a lei é igual a um casamento. Tá? A lei que Deus entregou a Moisés, ela é igual a um casamento.
E nós vamos dividir muito bem isso, essa questão da lei entregue a Moisés e anterior à lei entregue a Moisés e o período da graça, né? Então nós vemos no primeiro ponto que nenhuma lei tem poder sobre a pessoa depois que ela morreu para essa lei. Nós vimos isso na leitura que foi feita, né? A pessoa que morre, acabou, não existe mais o peso da lei. O peso da lei não existe mais sobre essa pessoa, tá? Então, o abandono da lei como ferramenta de condenação ou salvação, a pessoa morreu, acabou. Não existe mais esse peso de condenação ou esse peso ou esse favor fazendo referência à salvação, né? Porque não existe. O primeiro ponto é esse, tá? Então, eu quero que você abra sua mente para, tipo assim, eu não morri, então sobre mim repousa ou a condenação ou a salvação, tá? Entenda dessa forma. Primeiro ponto, nenhuma lei tem poder sobre a vida da pessoa depois que a pessoa morreu para essa lei. Então guarde isso aí, é o primeiro ponto. Isso é muito importante para que você venha a entender, né? Segundo ponto, a pessoa justificada, ela já está morta para a lei. A pessoa que foi justificada, ela já está morta para a lei e não vive mais o antigo domínio do pecado. Agora eu estou falando diretamente, de maneira objetiva, para a lei entregue a Moisés. Objetivamente eu estou falando dessa lei, tá? Não existe, a pessoa justificada está morta para a lei, não vive mais sobre o antigo domínio do pecado. Segunda característica para você saber se a pessoa ela é convertida ou não, ela tem o caráter dela modificado. Então essa lei, o pecado já não domina mais ela, né? Terceiro ponto, a lei, ela não é pecado. As pessoas confundem a lei entregue a Moisés achando que ela é pecado. Não, muito pelo contrário, ela vem revelar o pecado, né? Então a lei, ela tem três características imputadas nessa lei. A primeira, ela é santa. A lei, quem entregou a Moisés foi Deus, então ela é santa. E ela também tem uma segunda característica, ela é santa porque ela tem o caráter de Deus, ela contém o caráter de Deus na lei. A segunda característica, ela é justa. Ela é justa. Se ela é justa, ela é correta. Né? Ela é correta, ela não vai fazer acepção de maneira nenhuma. Então ela é santa, ela é justa. E a terceira característica da lei, ela é boa, porque ela cria barreiras de proteção ao nosso favor. Então ela é santa, ela é justa e ela é boa, porque ela cria essa barreira de proteção ao nosso favor, tá? Essa é a terceira característica. E eu trago para você agora a quarta característica. Nós não somos capazes de cumprir essa lei. Pesado, né? Como é que Deus envia uma lei e nós não conseguimos cumpri-la? Nós não somos capazes de cumprir essa lei. Ponto. E tem um homem que ele declara, um homem de Deus, que ele declara isso. Ele declara isso na Bíblia Sagrada. Agora deu um nó na cabeça, né? É um homem de Deus que não consegue cumprir a lei, e declara publicamente na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo de número 7, versículo de 15 ao 24, diz assim, fala exatamente essa declaração de um homem convertido que vivia a luta contra o pecado. E eu trago para você, Romanos 7, versículo 15 ao 21. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, contudo, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque o que faço, não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem declarou isso foi o próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele te diz assim, um homem de Deus, que ele diz: sede meus imitadores. Ele guerreava contra o pecado, ele guerreava contra a sua carne, ele guerreava contra a sua natureza. Quem pode se comparar com Cristo? Ninguém. Quem pode se comparar com um homem que se julga? Quem pode se comparar com um homem que se julga, que não consegue vencer o pecado? Um homem que estava tão próximo de Cristo? Ninguém, meus irmãos. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Incapazes. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Essa é a nossa essência. Quer dizer que então que eu estou condenado? Calma aí. Ainda tem um bocado da mensagem aí para abrir a nossa mente. Esse foi o terceiro ponto. Eu trago o quarto ponto para você. O quarto ponto o quinto ponto. A lei só veio revelar o pecado. Foi o que eu falei agora há pouco. Aí nós temos aí, em Êxodo capítulo de número 34, as tábuas da lei, as tábuas do concerto, sendo entregue a Moisés, escrito. É a segunda já, tá? A segunda, porque no capítulo de número 32, quando Moisés desceu, o povo estava idolatrando lá embaixo. Para você ver como o povo era. No capítulo 34 já é a segunda tábua. A primeira foi o próprio Senhor que esculpiu, e ali com o seu dedo escreveu. A segunda, a palavra do Senhor diz que era para Moisés pegar duas pedras que ele ia escrever, que o Senhor ia escrever, né? Então há uma diferença entre uma e outra. Porém, o povo, ele não compreendia o que era essa lei. E o que eu estou falando agora é aquilo que nós temos, coisa que o povo que estava no deserto e saiu do Egito não tinha. O povo que saiu do Egito não tinha características que você e eu hoje temos. Louvado seja Deus. Eles vieram de mais de 400 anos de escravidão, aproximadamente 430 anos de escravidão. Eles não eram nação. E se eles não eram nação, eles não tinham lei. Se eles não tinham lei, eles viviam segundo aquilo, o curso do vento levava a eles. Eles viviam dessa forma. E Deus queria ser conhecido por eles. Deus queria ser conhecido. É igual a comparação de Abraão, de Isaac e Jacó com o povo que saiu do Egito. Essa comparação, ela é evidente, sabe por quê? Porque essa comparação de Abraão, de Isaac e Jacó, ela se compara com você e comigo. É como se nós tivéssemos escutado a voz do Senhor lá em Harã, no começo da história de Abraão com Deus. É como se se nós tivéssemos escutado, nós estivéssemos no lugar de Abraão, no lugar de Jacó, de Isaac, no lugar de Jacó. O povo que saiu do Egito, eles praticamente nem conheciam a Deus, por causa de tanto pecado e dos anos que eles ficaram lá. Existia isso entre eles, existia esse pecado, eles eram levados pela doutrina, pelo ensino do Egito. E essa comparação, ela é evidenciada, ela é totalmente apartada daquilo que é a adoração a Deus, porque Abraão escutou a voz do Senhor e sobre ele foi imputado justiça. Mas Abraão ainda não era povo e não era nação. E Deus queria ser conhecido pelo seu povo. E a partir do momento que Abraão escutou a voz de Deus, obedeceu a voz do Senhor, a palavra de Deus diz que foi imputado sobre ele justiça. E nós sabemos que Deus, ele é justo. Aleluia.
Já o povo que saiu do Egito era um povo que não conhecia Deus, era um povo que conhecia o Egito, né? E existe um jargão de pregador que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Sentia saudade, mas Deus queria ser conhecido pelo povo. Essa é a quinta característica. E quando o povo estava no deserto, só veio ali através da lei revelar quem verdadeiramente era esse povo. Sabia que no meio desse povo, não a igreja, mas do povo desse que nós vivemos, a sociedade é da mesma forma. Entenda bem, olha o que o Espírito Santo quer falar para você e para mim. Naquilo que nós compartilhamos de uma sociedade em que a grande maioria vive em pecado, porque não conhece a Deus, porque a maioria vive em pecado e não conhece a Deus, Deus vai ser revelado através da tua vida e da minha vida. Deus vai se revelar através da sua vida, porque nós vivemos no meio de um povo pecador, vivemos no meio de um povo pecador, mas nós temos a obrigação moral de não nos misturar em meio ao pecado. Temos a obrigação moral. Então ali o povo que saiu do Egito só foi evidenciado quem eles eram de fato. Eles não queriam ser libertos de uma vida de escravidão. Espiritualmente falando, muitos hoje são assim, não querem ser libertos de uma vida de escravidão. Querem permanecer escravos, querem permanecer nos deleites desse mundo, querem permanecer com as concupiscências que levam a pessoa para o inferno. É exatamente isso. Quando vê uma oportunidade de se libertar, não quer, porque acha que o prazer do mundo é melhor do que o prazer de estar na presença de Deus. É isso que acontece. Quinto ponto, a lei só veio revelar o pecado. E o sexto e último ponto, para a gente iniciar a pregação: não somos judeus. Nós não somos judeus, portanto, não estamos sujeitos à lei. Não é verdade? A lei só veio revelar o pecado e foi entregue a Moisés, e eles eram judeus, são judeus, né? O povo que estava lá no Egito, no Egito saiu para o deserto. Então nós não estamos sujeitos à lei, nós não somos judeus. E se eu não conhecia a graça, preste atenção, se eu não conhecia a graça, como posso então ser condenado? Não é uma pergunta, eu não sou judeu, eu não estou sujeito à lei, porque a lei vem revelar o pecado. E se eu não conhecia, como então eu posso ser condenado? Você está conseguindo conectar? Se eu não conhecia a lei, eu nunca conhecia a lei, e a graça nunca me foi apresentada, como pode então uma pessoa que nunca ouviu falar disso pode ser condenada? Como? A resposta está exatamente em Romanos capítulo de número 2. Porque quando a gente olha isso aqui, parece que Deus ele é injusto. Parece que Deus ele é injusto. Como é que ele vai condenar uma pessoa que essa pessoa nunca ouviu falar de Cristo? Mas a palavra de Deus ela é perfeita, porque o caráter de Deus é perfeito. E a resposta está em Romanos capítulo de número 2, versículo de número 12. E olha como Deus ele é perfeito, em que diz assim: assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Glória a Deus. Até o versículo de número 14. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Quando, pois, os gentios, olha só, agora vem para os gentios, que éramos nós. Quando, pois, os gentios que não têm lei, porque não eram judeus, fazem por natureza o que a lei ordena, caráter de Deus, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Ele está dizendo assim: é gentil, nunca ouviu falar da lei, nunca ouviu falar da lei de Moisés, não conheceu Cristo e a graça de Deus, mas faz o que é justo, porque Deus ele habita no coração, a moralidade de Deus habita no coração
Deus, ele é justo e faz aquilo que é justo, segundo a própria lei, mesmo não conhecendo, esse será justificado também por Deus. Agora, se fizer o que é errado aos olhos de Deus, mesmo não conhecendo, a própria lei julga ele. Ou seja, a lei de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. O apóstolo Paulo tem uma declaração forte. E agora que eu inicio a pregação para você, nós temos aí mais 1h30 de pregação. Existe uma citação, uma declaração do apóstolo Paulo, que é assim: nos tempos em que ele vivia, a pessoa que cometia um assassinato, ela matava uma pessoa, pegava a pessoa morta e amarrava junto com o assassino. Junto com o assassino. Primeiro que, se fosse judeu, já se tornava impuro. Mas moralmente falando, tudo bem, não é esse o foco. Mas pegavam o assassino, o morto, amarravam juntos. E ali, aquele assassino, ele ia ver o morto apodrecendo perto dele, colado nele, ia ver o morto apodrecendo, ia morrer também junto ali. Ele ia ficar apodrecendo e morrendo junto com aquela pessoa que ele havia morrido. Era isso que acontecia nos tempos do apóstolo Paulo. Ele ficaria contaminado até o momento de falecer. Agora preste atenção. Assim é a vida do cristão convertido, sabia? É dessa forma que funciona na vida do cristão convertido. A velha vida morreu, mas ela continua incomodando. A velha vida, ela morreu, mas ela está o tempo todo ali incomodando. Se era um desejo, se numa vida anterior, e eu digo antes da conversão, ela bebia, de vez em quando Satanás vai lá e planta o desejo dele nela de beber. Se era fumar, da mesma forma. Se era prostituição, da mesma forma. A vida velha está morta, mas ela continua incomodando. Ela é exatamente assim. E aí é que vem a grande batalha mental na nossa vida. Porque é uma batalha mental. E para você que não sabe, meu irmão, aquilo que você peleja contra uma velha natureza é a maior característica de que você é convertido. Que você não aceita mais a velha criatura. Que você não quer mais esse mundo. Que você não quer mais viver segundo as concupiscências da carne. Que você não quer mais agradar ou satisfazer Satanás e o seu reino de trevas. Você quer agradar agora a um outro Senhor. Você não quer mais viver no mundo perdido. Você agora é conduzido por um outro Deus, um outro Senhor. Essa é a maior característica de que uma pessoa é convertida. Ela luta contra esse pecado, ela resiste contra esse pecado, ela resiste contra essa ânsia. Sabe por quê, meus irmãos? A partir do momento que a pessoa, ela conhece Deus, e ela vive essa realidade com Cristo, o Espírito Santo habita nela, ela não vai querer voltar para o Egito. Ela não vai querer voltar para uma vida de trevas. Ela não vai querer voltar para a escravidão. Ela não vai querer. Ela não vai querer ter uma vida perdida novamente. Eu me lembro na minha conversão, eu fiquei tão eufórico na minha conversão, que eu queria converter todo mundo de dentro de casa, começar pela minha mãe. A começar pela minha mãe, passando pelos meus irmãos, eu fiquei eufórico, eu estava no primeiro amor. E eu descobri que não dependia de mim. A conversão da minha mãe, dos meus irmãos, não dependia de mim. E eu só faltava pegar a mamãe assim pelo ombro e dizer: como é que a senhora não sente essa glória, essa presença? Como é que a senhora não sente esse poder?
E eu dizia para os quatro ventos, eu dizia a si mesmo: como é que eu não vim para Cristo antes? Na minha mente de bebê, que eu tinha acabado de renascer, na minha mente de recém-nascido, eu dizia: como é que eu perdi tanto tempo na minha vida sem conhecer esse Deus? Como foi que eu pude passar tanto tempo sem conhecer esse Deus? Só existe luta na vida da pessoa que teve a mente transformada, meu irmão. Só existe luta na vida da pessoa, abra sua mente, entenda isso. Só existe luta na vida da pessoa quando ela teve uma vida transformada, porque ela conhece o outro lado e ela não quer mais viver aquilo, mas a sua natureza carnal está impulsionando ela aí, mas ela é convertida e ela não se curva para os manjares do rei, ela não se curva a Baal, muito pelo contrário, ela permanece firme na presença de Deus. Então essa luta é a maior característica de que nós somos convertidos. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por estes arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. É uma luta constante. Tiago, irmão do Senhor, escreveu isso inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, meus irmãos, apesar de ser incômodo, porque é incômodo, sim ou não? É incômodo essa luta? É incômodo. Mas apesar de ser incômodo, é a forma com que Deus está trabalhando na nossa vida. Apesar de ser doloroso, apesar de ser incômodo, é a forma com que Deus está trabalhando na nossa vida. Só existe luta na vida de quem está trilhando o caminho estreito. Só existe luta e prova na vida da pessoa que está trilhando o caminho estreito. Nós estamos indo para o céu, a porta é estreita, o caminho é apertado, vai ter luta. Sai desse caminho. A porta larga é melhor, é mais fácil de atravessar. Só existe luta e prova quem está trilhando o caminho estreito. Não existe outro. Tem uma citação do teólogo, pai da reforma protestante, Martinho Lutero. Ele diz assim, numa de suas citações, ele fala: no meu batismo nas águas, eu achei que o velho homem tinha se afogado, tinha sido morto, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, e agora todos os dias eu tenho que matá-lo. Martinho Lutero, o pai da revolução protestante. Eu vou falar novamente para você. No meu batismo nas águas, eu achava que o velho homem tinha morrido, e eu descobri que o infeliz sabia nadar, e hoje todos os dias eu tenho que matá-lo. Todos os dias. É a nossa natureza. É a sua natureza, é a minha natureza. Não tem outra forma de ir para o céu que não seja passando por essa prova e essa luta que você e eu estamos passando, meus irmãos. Os irmãos citaram no ímpeto do desejo de querer ver uma igreja doutrinada, uma igreja cheia, de querer aprender mais de Deus. No ímpeto a gente fala: quem te quer aqui a igreja cheia? Eu mesmo, eu estava ali dizendo: Senhor, não deixa essa amargura entrar no meu coração, eu sei que o Senhor está no controle. Porque isso é o desejo do nosso coração, e é nisso que Deus está trabalhando na nossa vida. É nisso que Deus está trabalhando na nossa vida. Só para você ter uma ideia, que isso não é coisa só do período do Novo Testamento, isso que nós estamos vivendo. Olha o que fala em Deuteronômio 10:6. Estamos falando da lei, o período ali, nova lei, Deuteronômio, quer dizer segunda lei. Circuncidai
pois o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de ser submissos e teimosos. Para nós, é para nós. Romanos 2:29 diz assim: absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a circuncisão, ela não é na carne, a circuncisão é no nosso coração. Aquilo que vai dizer se nós somos convertidos ou não, é de fato o quanto nós podemos suportar essa prova e confiar no Deus que nós estamos servindo. Louvado seja Deus. Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A essência da mensagem: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora, o que eu deixo, o que a palavra do Senhor deixa para nós como conclusão? Que nós devemos continuar lutando, meus irmãos. Nós devemos continuar lutando contra essa natureza caída, crendo que existe um Deus que nos sustenta, crendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Crendo que mesmo que a gente passe um dia de prova, Deus, Ele está olhando, porque a tentação que vem sobre nós não é tentação humana, mas Deus é fiel para não vos provar, não nos tentar acima do que podeis resistir. E Ele diz que com a tentação Ele também dará o escape. Aleluia. Então, como nós seguiremos? De que forma nós seguiremos? De que forma nós iremos continuar? Tem dias assim que parece que a gente não vai suportar. Se a gente olhar para trás, a gente não consegue nem explicar como foi que nós chegamos até aqui. Não é verdade? Como foi que nós chegamos até aqui? Como foi que nós passamos por 2 anos de pandemia? Como foi que nós chegamos até aqui? A gente não consegue explicar, meus irmãos, se não for a mente aberta para tentar compreender que existe um Deus que guarda a tua vida. Aleluia. E que faz você passar pelo mar a pé enxuto, que faz você atravessar o deserto sem nenhum dano. Louvado seja Deus. Agora, como nós conseguiremos? Como? A pergunta é essa: como nós conseguiremos? A resposta está na palavra de Deus. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. João capítulo 3, versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É pelo poder de Deus na nossa vida. É como se a gente estivesse se aproximando do pecado, uma luz de alerta começa a piscar. Opa, sinal vermelho aí. Parou. Pecado não é mais para mim. Aí repousa sobre mim o livre-arbítrio. Ou eu faço, ou eu não faço. Quem é que domina você? Quem é que domina a sua essência? É a natureza caída? Ou é a nova natureza em Cristo Jesus? Porque chega um momento, meus irmãos, que a decisão é nossa. Você concorda comigo? Chega um momento que a decisão é nossa. Deus, Ele dá as ferramentas. Deus, Ele entrega as armas. Deus, Ele derrama as armaduras sobre nossa vida. O pecado bate a porta. Eu decido abraçar Ele ou não? Eu decido abraçar o pecado ou não? A decisão é minha. Deus, Ele me dá graça, ainda um dom,
Deus, Ele me dá graça como dom para decidir se eu abraço o pecado ou não. E não tem desculpa de dizer, eu não sabia, sabia sim, fez porque quis, fez porque dá prazer, é bom. Pecar, na maioria dos casos, dá um prazer, ainda que seja um prazer momentâneo, causa prazer. Então dizer que não foi avisado de que isso é errado, é mentira e está mentindo para si mesmo. Porque Deus, Ele dá a oportunidade para que a gente não abrace o pecado. Ele entrega as ferramentas, e se nós lutamos contra isso, com as armas que Deus nos deu, essa é a verdade que repousa sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós não somos mais desse mundo. Eu sou convertido, você é convertido, a nossa natureza caída habita em nós, mas ela não domina a nossa essência. Ela não domina a você e a mim. Quantos creem? Glorifique a Deus. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.